Então vamos falar antes do Tesouro IPCA 2050, que não é o Renda Mais ainda, para eu entrar no Renda Mais, porque ele tem uma particularidade, né? Que aí dá até para explicar uma analogia, marcação mercado e tal. Então o Tesouro IPCA 2050, que hoje é o mais longo, tirando o Renda Mais, ele já tem uma volatilidade muito grande, perto do Ibovespa. Então é quase como se estivesse investindo em ações, num risco de ações, mas na renda fixa. Se você compra esse título hoje e carrega por 3 anos, mesmo que a taxa esteja em IPCA mais 9, você não perde dinheiro. Ponto. Cara, excepcional. Se a taxa for para IPCA mais 9. Quando que a taxa foi para IPCA mais 9, Gui? Nunca. Uhum. Então nunca a taxa foi para IPCA mais 9. Ah, foi para IPCA mais 8? Também não. Chegou perto. Mas não chegou a ser negociado em IPCA mais 8. Então o que eu estou falando? Eu estou falando que mesmo no cenário, vamos pensar aqui que o governo Lula se reelege e se reelege, não tá nem aí pro fiscal, vai ser uma inércia, né? Ou seja, vai continuar, os gastos, não vai resolver nada do problema de gastos. Que eu acho que não é o cenário básico, mas não vai resolver e tudo mais. Vai chegar lá em mais de 100% de dívida PIB daqui a 10 anos. Beleza. Quanto que a taxa vai estar? O IPCA mais 8, IPCA mais 8,5? Nem assim você perde dinheiro. Nem assim você perde dinheiro. E detalhe, você pode inclusive amortecer bastante. Por quê? Porque esse título é indexado à inflação. Se a inflação for alta, de 7, 8, 9, 10%, como a gente teve na época da Dilma, isso dá uma boa amortecida nos seus investimentos. Por exemplo, na época da Dilma. Na época da Dilma, o único índice que ficou acima do CDI, naquele período de 2 anos de crise, queda do PIB de 3% consecutivo, foi o IMAB, o indexado à inflação. Por quê? Porque apesar de você ter um resultado negativo de marcação mercado, a inflação foi tão alta que isso te protegeu. Você conseguiu ainda ter uma rentabilidade acima do CDI. Então esse cara, para mim, ele é muito protegido hoje. Porque mais no cenário de piora fiscal, de mais confiança fiscal, a taxa indo para o patamar que a gente nunca viu, nem no pior momento do governo Dilma, que dá para a gente colocar aqui o pior governo desde a nova república, não dá pra gente dizer que não foi o pior, né? Pelo menos 2 anos consecutivos, menos 3,5, não é pra qualquer um. Machista, né? Mas beleza. Tô brincando. Não, são dados, pô. São não dados, é discutível. exato. Então vamos falar aqui, o pior do ponto de vista de atividade, beleza? Né? Vou amenizar meu lado aqui. A gente não chegou numa taxa perto disso. Então se a gente vai para algo muito pior do que nesse momento, você não perderia dinheiro. E se a gente volta para normalidade? Se a gente volta para normalidade, em 3 anos, eu tô falando que você ganha 200%. Você multiplica seu patrimônio por 3. Se você vai para perto do melhor cenário que a gente já teve, ex-pandemia, você vai para 300% de retorno. E se você vai para o melhor cenário, ali depois da pandemia, que a gente teve algo perto de IPCA mais 3, a gente teve até taxa... Chegou esse IPCA mais 2 ponto alguma coisa. 2,99. Mas vamos com o IPCA mais 3. Você quadruplica o seu patrimônio investido. Pô. Você colocou 100 mil, você tiraria 400 mil. Uma simetria muito positiva. É uma simetria muito positiva. Se algo chegar num patamar muito pior do que a gente já observou, do que no pior momento que a gente já observou, mesmo assim você não perde dinheiro. Então isso para mim é simetria, vale muito a pena. E torna menos importante você ficar tentando prever exatamente como vai ter alternância de governo ou não, se seu patamar de entrada te dá essa gordura de proteção. Tem uma outra coisa também, né? A gente hoje não está discutindo muito cenário eleitoral. Ainda a gente fala, tem uma outra pesquisa, mas se a gente for lembrar, no ano eleitoral, como é que funciona? É toda semana, cara. Toda semana é 2, 3 pesquisas. 3 meses antes já começa. Pesquisa todo dia, todo dia. E quando a gente chega mais perto da eleição, uma coisa vai acontecer. Hoje, qual que é a probabilidade do Lula sair nos próximos 6 meses? É 0, pô. Ou virtualmente perto de 0. Então, você não tem embutido nenhuma troca de governo. Quando a gente começar a chegar mais perto da eleição, no mínimo, 30% de possibilidade de alternância vai ter que estar no preço dos ativos, vai ter que estar de verdade no preço dos ativos. E quando isso acontecer, você deve ter uma melhora já no nível de taxa. Esse é o ponto. Aí, quer que eu entre no Renda Mais já? A gente embala? Acho que sim. Mas pode ser mais conciso, porque a explicação é meio parecida em algumas partes, né? Eu só queria falar assim, quanto mais longo o título, maior o seu potencial de ganho, né? Porque qual que é o ponto? Eu costumo dizer que quando você compra um título IPCA+, ou um pré-fixado, é como se você estivesse fechando um contrato de trabalho. Então, fechar um contrato de trabalho aqui com o Perini, ofereço 2 propostas de trabalho, né? Vocês 2 me oferecem uma proposta de trabalho. Perini, 100 mil reais por ano, contrato de trabalho de 40 anos. A Malu me oferece uma proposta de trabalho de 110 mil por ano, mais 4 anos. Qual que é o ponto? A Malu aqui, então, tá me oferecendo um contrato de trabalho de 440 mil.
Você está me oferecendo uma proposta de trabalho, 40 anos, 100 mil reais. São 4 milhões no total. Só que ambos falam, Gui, se a gente passar por um momento positivo, a empresa passar por um momento positivo, eu te adiantar metade de tudo que você tem para receber no contrato de trabalho. Ou seja, a Malu me adiantaria 220 mil e você me adiantaria 2 milhões. Então, quando eu falo para a galera, por que eu prefiro comprar um IPCA de prazo mais longo, pagando uma taxa às vezes um pouco menor, do que comprar um IPCA mais curto e pagando IPCA mais 7,80? Porque o que eu estou vendo é o ganho de marcação ao mercado. Se a gente passa por um cenário positivo, você antecipa metade de tudo que eu tenho para ganhar. Então, renda mais é isso. Você fecha um contrato de trabalho com renda mais, você está garantindo 1.300%, 1.400% de retorno acima da inflação pelos próximos 40 anos. Se a gente passa por um momento positivo, você antecipa metade disso, que vai dar 600%, 700%. Não, em algum momento você vai poder vender esse título com uma taxa mais baixa. Exato. Em algum momento, cara. Pode Exato. não ser agora, nos próximos 5 anos, mas em algum momento, cara, porque o vencimento é muito longo, pô. Não, e sabe qual que é o pior? A galera fala assim, Gui, mas e se o Brasil quebrar, se o Brasil dar calote? Eu falo, olha, pô, se o Brasil quebrar, dar calote, fica tranquilo que não é só título público que você vai estar lascado. Sua conta no Itaú, CDB no Itaú, seu Tesouro Selic, meu amigo, eu vou me barato tornar um voa, analista mais famoso ainda, né? Exato, aí vai estar voando. Para Mas investimentos qual que é o internacionais. Se a gente for pegar outros países que passaram por esse processo de default, calote, inclusive o Brasil já passou por isso, os títulos que mais sofrem são os de curto prazo. São os que estão mais perto de vencer. Por quê? Porque o cara fala, eu tenho isso daqui para vencer, meu amigo, tá vencendo agora, vamos renegociar, toma um haircut aqui, pumba, maior. E o cara que vence daqui a 5 anos, toma um haircut menor. E o cara que vence daqui a 30 anos, essa aí, dá 1% de haircut. E que 40? Esse aí deixa igual, o cara nem liga. Então, se você for ver na Grécia, o último exemplo que a gente tem, que foi dar um calote na dívida pública, é um país que tinha títulos públicos de prazos maiores, a taxa dos títulos de curto prazo, ela explodiu. Os de longo subiu? Subiu, mas subiu muito menos do que os de curto prazo. Porque essa visão de que, meu amigo, no começo, aqui pode ter calote, pode ter tudo, e quem mais vai sofrer são os de curto prazo. Depois você dá um calote, provavelmente suas finanças estão um pouco mais ajustadas, mas por isso que eu gosto muito do Renda Mais. A simetria é muito boa, te protege contra um eventual cenário de inflação acelerando muito, e em um determinado momento, pode não ser no próximo governo, pode ser um governo um pouco menos responsável do ponto de vista fiscal, mas em algum momento você deve conseguir vender esse ativo a uma taxa mais baixa. Aí eu falo, você só pode investir nesse cara se você tem a convicção de que você não vai precisar desse dinheiro, pelo menos pelos próximos 3 anos. Senão, nem invista. Eu acho que é muito importante repetir isso, né? Porque de vez em quando eu já recebi uma vez um direct de um cara que investiu na nossa Previdência, na Arca, e ele fez isso em dezembro e em fevereiro ele queria tirar o dinheiro para pagar o IPVA. Aí nem conseguia, porque em Previdência são 60 dias para você poder mexer no dinheiro, né? Isso é norma, né? Nem a nossa Previdência. Tributação regressiva ainda aí sai ele caro. deixou uma reclamação, vou no Reclame Aqui. Eu falei, cara, não dependem da gente, não tem o que fazer, entendeu? Então tem que ter uma cabeça de longo prazo e aguentar a volatilidade. Ou nem olha esse negócio, tá? Nem olha, porque vai mexer bastante. Tem um